E aí pessoal, beleza? Bom, vamos continuar aqui no curso. A gente já viu energia potencial elétrica. Agora a gente vai ver uma outra grandeza, uma nova grandeza, de novo, que é o potencial elétrico. Então não confundir, tá? Potencial elétrico é diferente de energia potencial, né? A energia potencial é uma energia. O potencial elétrico não é uma energia. Ele vai ser uma outra coisa que realmente vai ser novo para nós. Tá? Porque a energia potencial elétrica, por ela ser uma energia, a gente já sabia várias propriedades de energia. Né? O potencial ele aparece como uma coisa diferente aqui para nós. Vamos começar né, com a nossa revisão de praxe. Depois vou introduzir potencial elétrico. Vou passar para vocês qual é a relação de potencial elétrico com campo elétrico. E por fim, superfícies equipotenciais. Essas duas coisas aqui vão ficar no segundo vídeo. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou focar nessa revisão e introduzir o potencial elétrico, calcular algum potencial elétrico com vocês. Beleza? Bom, só rapidinho pessoal, revisão de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica vem do fato de que a força elétrica ela é uma força conservativa. E como qualquer outra força conservativa, o trabalho ele é dado por menos a variação da energia potencial. Tá? Isso aqui é uma coisa geral para forças conservativas. E como como a força elétrica é uma energia, é uma força conservativa, então o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Então é aquela jogada. Se o trabalho da força elétrica é positivo, a interpretação que a gente dá é que o objeto ele transforma energia potencial elétrica em cinética. Com isso, o que acontece? A minha energia potencial elétrica ela diminui, então com isso a variação ela fica negativa e a minha energia cinética ela aumenta. Com isso ela fica positiva. Notem que a relação entre o trabalho e a energia cinética obedece àquele teorema do trabalho e energia cinética. Tá? Por outro lado, se o meu trabalho da força elétrica é negativo, o que acontece? O objeto faz o contrário. Né? O objeto, assim, quem faz isso na verdade é a força, né? Mas o objeto ele transforma, o que ocorre é uma transformação de energia cinética em energia potencial elétrica. Notem que em qualquer um desses casos não ocorre fornecimento nem dissipação de energia, apenas uma transformação. Tá? Nos dois casos, o que acontece é uma transformação de energia, de maneira que a energia total armazenada ela é conservada. Bom, então aqui, só para terminar o raciocínio, né, com o trabalho negativo, a energia cinética aqui diminui, mais uma vez obedecendo o teorema do trabalho e energia cinética, né, trabalho negativo, então a minha energia cinética está diminuindo. E a minha energia potencial elétrica está recebendo essa energia vindo da energia cinética. Então, tanto que a energia cinética perde, ao tanto que a energia potencial elétrica aumenta. Tá? Isso aqui, pessoal, mais uma vez, isso aqui é o básico de forças conservativas. Toda força conservativa obedece a essa lógica daqui. Tá? Bom, e como que a gente determina o valor da energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica ela vem da interação entre cargas. Então, a gente pode analisar a energia potencial de uma carga. Então, vamos supor, a energia de Q0. Tá? Eu tenho aqui uma carguinha Q0 interagindo com uma outra carguinha aqui, por exemplo. Eles estão separados por uma distância
R. A energia dessa carguinha aqui, ó, essa carga Q0, a gente pode dizer que ela tem uma energia potencial elétrica dada por 1 sobre 4π ε0 vezes Q0Q sobre R. É uma forma muito parecida com a forma da força elétrica, né, da lei de Coulomb, só que a distância aqui não está ao quadrado e energia é um escalar, então não existe o vetor aqui, não tem direção e sentido. Agora, eu poderia ter, e se eu tiver mais do que só uma carga, né? Então se eu tiver a minha carga Q0 aqui agora, ela interagindo com a carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3. Então, com distâncias diferentes aqui também. Nesse caso, a energia potencial elétrica, tá? De novo, eu estou olhando só para a energia potencial elétrica dessa carguinha aqui. Ela fica igual a Q0 sobre 4πε0. E aí eu vou somar, né? Eu tenho interação. Eu tenho um termo com Q1, um termo com Q2, um termo com Q3. Então, isso aqui fica o somatório de QI sobre RI. Beleza? Essa é a energia potencial elétrica da minha carga Q0 devido à interação com essas três cargas aqui. Tá? E usando esse somatório já fica a dica, né? Isso aqui você pode estender para qualquer outra coisa. Vou acrescentar mais um slide aqui, só porque ficou faltando falar de mais uma coisa, que é o seguinte. Se eu tivesse, o que significa, né, essa energia potencial elétrica? Nesse caso daqui, ó, a energia potencial elétrica da carga Q0, ela é, o que isso aqui significa, né? Aquela pausa básica para ver se está gravando. Beleza, está gravando. O que significa? Vamos imaginar que as cargas Q1, Q2 e Q3 já estivessem ali, tá? A energia potencial elétrica, ela vai ser igual à energia fornecida por um agente externo para posicionar a carga Q0. Então, nota assim, essas três cargas elas já estão interagindo. Eu não estou interessado, a princípio, na energia desse arranjo aqui. Quando eu tentar, vamos pegar aqui a carga Q0, ela está aqui inicialmente no infinito. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga aqui, ó, e eu vou trazer, vou colocar ela aqui. A partir de um determinado ponto, vamos supor aqui, ó, essa carga Q0 ela começa a interagir com o campo elétrico dessas três cargas. Como ela começa a interagir com o campo elétrico dessas três cargas, ela precisa de, bom, ou ela vai ser atraída pelo campo para cá, né? Então, na verdade, aí, bom, vou pensar no campo contrário, que fica mais fácil de imaginar essa interpretação. Então, você tem que, daqui para frente, você tem que vencer esse campo elétrico, porque o campo elétrico, na verdade, estaria repelindo a carga Q0 daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, daqui para frente, eu tenho que fornecer uma energia para ela vencer essa força de resistência, digamos assim, do campo elétrico e colocar ela aqui. Então, daqui até aqui, ó, eu forneci uma energia para essa carga Q0, que é dada pelo trabalho. Então, eu realizei trabalho nessa carga Q0 até aqui. À medida que eu estou realizando trabalho, eu estou fornecendo energia para essa carga. O que essa carga faz? A força elétrica vai pegar essa energia que eu estou fornecendo para ela e vai converter ela em energia potencial elétrica. Essa é uma das interpretações, tá? Que a energia potencial elétrica, então, dessa carga é igual à energia fornecida
para um agente externo, ou seja, isso aqui é igual ao trabalho do agente externo. Isso é uma das coisas que eu queria comentar. Segunda coisa, até então a gente não estava interessado, né? A gente não, de certa forma, não olhou para a energia desse arranjo daqui. Mas agora vamos usar essa interpretação para tentar entender qual que significa a energia total desse sistema. Eu vou montar a energia total, que eu chamei no último vídeo, né, de energia total, que é a energia potencial elétrica total. Isso é igual ao trabalho total realizado para montar a distribuição de cargas. Então aqui eu não estou interessado em posicionar só a carga Q0. É a energia total que eu tenho que fornecer para posicionar todas as cargas onde elas estão. Ou seja, eu estou montando essa distribuição de cargas. Quer ver? Vamos montar isso agora aos poucos. Primeiro assim, não existe carga nenhuma. Então quando eu coloco a carga Q1, o primeiro trabalho é 0. Porque ela não vai interagir com ninguém, não preciso fornecer energia para ela, eu simplesmente vou e coloquei ela ali. A partir do momento que a carga Q1 já existe, para eu colocar a carga Q2, eu tenho que fazer um trabalho, que é a energia potencial elétrica desses caras aqui, ó, que vai ser Q1, Q2 sobre 4πε0 vezes, vou chamar aqui de R em 2. R em 2. Agora eu vou colocar a carga Q3. Quando eu coloco a carga Q3, pessoal, essa carga Q3 ela vai interagir com Q1 e Q2. Então eu vou fazer um trabalho aqui que é Q3, Q1 sobre 4πε0 vezes aqui, ó, R em 3 mais Q3, Q2 sobre 4πε0 R23, que é isso aqui. Tudo isso é uma energia que eu tenho que fornecer além dessa aqui, ó. Finalmente, quando eu coloco a carga Q0, então eu já tenho aqui, ó, Q1, Q2 e Q3. Para colocar a carga Q0, eu tenho que fazer aquele trabalho que vai ser Q0 sobre 4πε0 somatório ali, né? QI sobre RI. Então, é esse cara interagindo com esse cara interagindo com esse cara interagindo com esse. A energia total é você somar o trabalho realizado em cada uma dessas etapas, enquanto eu fui montando, né, a minha distribuição de cargas. Então, na primeira etapa eu tive um trabalho 0, na segunda eu tive esse trabalho aqui, eu só tenho um par de cargas, então eu tenho um termo apenas. Na segunda etapa eu tenho 2 pares de cargas agora, então eu vou ter 2 termos. E finalmente aqui agora eu vou ter mais 3 termos. Então a energia total são esses 3 termos, mais esses 2 termos, mais esse termo daqui. Né? E aí a gente simplificou, de certa forma, isso aqui naquela forma que é 1 sobre 4πε0 somatório de QI, QJ sobre R, J com I diferente de J. Então isso aqui que dá assim, é uma fórmula matemática, né? A matemática, se você sabe falar a língua matemática, isso ajuda muito, né? Porque você consegue reduzir muito as coisas e escrever uma expressão dessa para representar coisas complexas. O que essa expressão está dizendo para a gente é quando você tem um arranjo de cargas, a energia total é você pegar a energia potencial elétrica de cada par de cargas e somar tudo. O que seria isso? Então, Q0 com Q1, Q0 com Q2, Q0 com Q3, que é o que está aqui. Q1 com Q2, Q1 com Q3. Eu não somo Q0 e Q1 de novo, que é o que está aqui. E, finalmente, Q2 com Q3, que é o termo que está aqui.
Beleza? Vamos fazer um exercício só para... Com esse exercício já deixado para vocês, né? Quem já fez, bacana. Mas eu vou fazer aqui rapidinho, não vou fazer as contas, tá? Vou só montar eles. Ó, na letra A, ele quer o trabalho realizado com uma força externa para trazer uma terceira carga do infinito até x igual a 2a. Cara, isso daqui, esse trabalho externo, nada mais é do que a energia potencial elétrica dessa carga Q3 aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Na letra A, o trabalho vai ser pegar esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. Então, é 1 sobre 4π ε0 vezes Q3 é aquela formulinha, essa formulinha daqui, ó, cadê? Essa formulinha daqui. Onde esse Q0 agora virou Q3, né? E eu vou somar com as duas cargas que já estão lá. Que multiplica, então, Q1, a distância entre Q1 e Q3 é 2A, e Q1 é negativo, então menos Q1 sobre 2A. A carga Q2 é positiva, Q2 e a distância entre esse e esse é A. Então isso aqui vai dar Q3 é E sobre 4π ε0, que multiplica. Aqui eu tiro o mínimo, né? Vai ser 2E menos E dividido por 2A. Tá? Então aqui eu tirei o mínimo, esse cara ganhou 2. Esse aqui é menos E, esse aqui é E. 2E menos E dá E. Isso aqui dá E ao quadrado sobre 8π ε0. Esse é o trabalho que eu tenho que fornecer para essa carga, para colocá-la exatamente aqui. Na letra B, a energia potencial total, eu vou ter que pegar, além da interação desse cara com esse cara e esse cara com esse cara, está faltando pegar a interação desse cara com esse cara. Então, a energia total vai ser E ao quadrado sobre 8π ε0, que é o tanto de energia potencial elétrica que esse arranjo ganhou com a chegada da terceira carga, mais a energia potencial elétrica que esse arranjo já tinha, que é o quê? Essa carga vezes essa carga, que vai dar menos E ao quadrado, dividido por 4π ε0, vezes a distância entre eles, que é A. Está faltando um A aqui em algum lugar. Isso. Quando eu fizer isso daqui, ó, isso aqui tudo vai dar, tirando o mínimo, isso aqui é 8, né? Então esse aqui vai com 8, esse aqui vai ganhar um 2. Nota que a energia potencial elétrica total vai ficar negativa. Menos E ao quadrado sobre 8π ε0A. Essa é a energia potencial elétrica total. Esse arranjo tinha uma energia menos E ao quadrado sobre 4π ε0A. Quando essa terceira carga chegou, ele ganhou isso daqui, mas continuou negativo. Bom, chegamos finalmente, né, no tema da aula do vídeo de hoje, que é potencial elétrico. Mas acho que esse exercício aqui foi bom para treinar essas coisas. O que é o potencial elétrico, então, pessoal? Quando eu vou introduzir potencial elétrico, eu gosto de fazer um paralelo com vocês, que é o seguinte. Na eletrostática, eu tenho grandezas que vêm da interação entre cargas e eu tenho grandezas que são produzidas por cargas isoladas. Tá? Então, são grandezas criadas por cargas no espaço. Qual que é o primeiro exemplo, né, de uma grandeza que vem da interação entre duas cargas? Quando eu tenho uma carga aqui, Q1, uma carga Q2, separados por uma distância D, essas duas cargas elas interagem entre si por uma força elétrica, que é em módulo, né? Isso aqui é Q1, Q2 sobre 4π ε0 vezes D ao quadrado. Certo?
Agora, uma outra interpretação que a gente deu para essa interação, para esse negócio aqui, ou para essa força elétrica que essa carga, por exemplo, Q2 sofre, né, quando ela está próxima de Q1, vem da noção de campo elétrico. Então, a outra abordagem para isso daqui é o seguinte: uma carga Q1, ela produz no espaço uma coisa que eu chamei de campo elétrico. Um campo elétrico é representado pela letra E. Então, esse campo elétrico, ele só depende dessa carga que aqui, ó. Essa carga, ela é chamada de carga fonte. E ela é chamada de carga fonte porque ela é a fonte do campo elétrico. Tá? E aí essa força elétrica aqui, ela passa a ser expressada por uma carga Q2 vezes o campo que essa carga Q2 sente. Então essa carga Q2 aqui, ela interage agora não com a carga Q1 diretamente, mas com o campo que ela produz. Certo? Mas o ponto que eu queria chegar aqui é: em uma abordagem você precisa necessariamente de duas cargas que vão interagir entre si e gerar uma força. Na segunda abordagem, eu estou interessado apenas nessa coisa aqui, ó, que uma dessas cargas produz, que é o campo elétrico. Esse campo elétrico ele está distribuído no espaço devido à existência dessa carga aqui. Tá bom? Voltando aqui, ó. Então eu tenho força elétrica com uma grandeza vetorial que representa a interação entre duas cargas. Do outro lado, eu tenho um campo elétrico que também é uma grandeza vetorial, mas que é criada por uma carga, que é criada no espaço por uma carga apenas. E esses caras eles têm uma relação, né? Qual que é a relação? A força elétrica é carga vezes campo, ou campo é dado pela força elétrica dividida por a carga que sente a força, tá? Essa carga aqui é a carga que sente a força. Tá bom? Então essas duas coisas elas estão relacionadas. Da mesma maneira, pessoal, a gente acabou de ver agora que, de novo, nesse meu arranjo aqui, ó, Q1 e Q2, separados por essa distância D aqui, ó, existe uma energia potencial associada a essa carga Q2 aqui, por exemplo, que é dado por Q1 vezes Q2 sobre 4π ε0 vezes D. Isso aqui é a energia potencial elétrica. E assim como a força elétrica, a energia potencial elétrica, ela só faz sentido, ou seja, ela só existe se eu existir pelo menos um par de cargas. Porque a energia potencial elétrica ela vai vir da interação dessas duas cargas. Se uma dessas cargas não existir, não existe energia potencial elétrica. Essa carga, por si só, ela não possui uma energia potencial elétrica. Porém, essa carga, por si só, ela produz no espaço um potencial elétrico. Então, o que ela faz? A carga, ela produz, então você pode imaginar um negócio meio místico mesmo, né? A carga emanando um campo elétrico, que é como se fosse aquele fluido, né? Aquela ideia do fluido elétrico dos gregos. Então você tem esse negócio que fica emanando da carga. Isso é uma maneira de visualizar. A outra coisa é você pensar que aquela carga, ela cria no espaço, tá? Ela perturba o espaço criando esse potencial elétrico. Então, o que é esse potencial elétrico? Esse potencial elétrico ele vai conferir para cargas de prova
uma determinada energia potencial. A partir do momento que eu colocar uma determinada carga de prova, por exemplo, aqui, ó, uma carga aqui, essa carga aqui ela passa a ter uma energia potencial elétrica que vai ser proporcional ao potencial elétrico gerado por essa. E a relação existente entre energia potencial elétrica e potencial elétrico é a mesma de força elétrica e campo elétrico. A constante de proporcionalidade aqui, ó, também é a carga. Então, energia potencial elétrica ela também pode ser determinada como sendo a carga de prova vezes o potencial elétrico de uma carga fonte. Então, essa carga fonte ela produz tanto em volta dela, ela produz esse potencial elétrico, tá? Ele tem esse nome de potencial, né? Que é o potencial de energia que ele pode dar para uma determinada carga. Ele pode ser uma carga muito grande, mas se ela for colocada num ponto onde o potencial é muito baixo, ela vai ganhar uma energia potencial baixa. Ela pode, né, ganhar uma energia potencial baixa. Então, esse nome potencial tem a ver com isso, né? Qual que é o potencial de energia naquele ponto que as cargas podem obter. Já o potencial elétrico, então, ele vai ser definido como sendo a energia potencial elétrica dividida pela carga, onde essa carga aqui, ó, é o que a gente chama de carga de prova. Então, o potencial elétrico, ele é algo, né? Só que aqui é uma coisa escalar, tá? Assim como a energia potencial elétrica é escalar, o potencial elétrico também é escalar. Mas ele é criado pela carga, independente de existir alguma coisa ali ou não. Então, basta essa carga aqui existir, que em volta dela vai existir um campo elétrico, e em volta dela o espaço ele vai estar discretizado em potenciais. O espaço em torno dessa carga vai estar distribuído por um potencial elétrico. E quanto que vale o potencial elétrico de uma carga pontual? Eu vou fazer a mesma sacada que a gente fez para determinar o campo elétrico de uma carga pontual. O potencial ele não é definido como sendo a energia potencial elétrica dividido por uma carga de prova. Então, vamos voltar para o nosso problema aqui. Ó. Eu tenho uma carga Q0, isso aqui não é Q0 não, tá? Isso aqui é aqui. Estou chamando Q0, eu estou chamando de carga de prova. Então, eu tenho a minha carga, carga fonte. Eu tenho a minha carga fonte aqui. E eu quero saber, nesse ponto daqui, ó, que está uma distância R dessa carga, quanto que vale o meu potencial. Eu não sei, mas eu sei que se eu colocar uma carguinha Q aqui, ó, a energia potencial elétrica dessa carguinha aqui, ela fica Q0Q sobre 4π ε0R. E pela definição de potencial elétrico, eu sei que a energia potencial elétrica também é dada pelo potencial elétrico dessa carga aqui, que eu vou chamar então de V0, vezes essa carga aqui. Igualando as duas coisas, então igualando isso e isso, eu vou obter o quê? Que o potencial elétrico de uma carga pontual ele é uma função de R, então ele é radial também, tá? Quando eu pegar igualar esses caras, eu vou poder cortar essa carga aqui com essa carga aqui, eu vou ficar aqui, ó, o V0 é o quê? Q0 sobre 4π ε0 vezes R. Esse é o potencial elétrico de uma carga pontual. Tá? Ele também é radial. Então, toda vez que eu tiver, em volta dessa carga Q0 aqui, ó, se eu desenhar uma superfície esférica,
todos os pontos nessa superfície, como eles estão equidistantes à minha carga Q0, todos eles vão ter o mesmo valor de potencial elétrico. É o que a gente vai chegar no final do vídeo que vem, do próximo vídeo, que são as superfícies equipotenciais. Tá? Esse vídeo já está acabando, falta só falar isso aqui. Ó. Quando eu tiver uma distribuição discreta, né? Então quando eu tenho uma carga, quando eu tenho uma carga Q apenas, tá? Vamos supor que eu quero determinar o potencial elétrico em um ponto P aqui. Ó. Quanto que vale esse potencial elétrico? Quando eu tenho uma carga aqui apenas, o meu potencial é dado por Q sobre 4πy0 vezes SR aqui. Se eu tiver agora não só essa carga Q1, mas eu tiver uma carga Q2 que está a uma distância R2, eu tenho a carga Q3 que está a uma distância aqui, ó, R3, e vamos colocar mais uma, né, Q4 que está a uma distância R4. Quanto que vale agora o potencial? É só eu somar. E o potencial elétrico ele tem essa grande vantagem em cima do campo elétrico, né? Porque o campo elétrico seria a mesma ideia, né? Se eu quisesse calcular o campo elétrico aqui, eu somaria os campos E1, E2, E3 e E4. Só que o campo elétrico, como ele é um vetor, eu tenho que fazer a soma vetorial. Tem que decompor, fazer aquele negócio todo. O potencial elétrico, como ele é um escalar, é só você somar. Só você somar o número. Tá? Então isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0 somatório de QI sobre RI. Uma coisa que vocês têm que tomar um certo cuidado, né? Ficar atentos, é o potencial elétrico, como ele é proporcional à carga, ele pode ser negativo. Uma carga negativa produz no espaço regiões com potencial negativo. Tá? Cargas positivas vão gerar no espaço, vai gerar um potencial positivo distribuído no espaço. E nos dois casos, né, quando eu estiver muito distante da carga, o potencial ele é zero. Faz sentido, né? O meu campo elétrico ele é zero. Então aquela perturbação no espaço gerada pela carga morreu já. Esse fato de uma carga negativa gerar potenciais negativos significa que, vamos supor, imagina que todas essas distâncias sejam iguais, tá? Só para simplificar. Se Q1 e Q2 forem positivos e Q3 e Q4 forem negativos, o potencial aqui ele vai ser zero. Então eu posso gerar uma região, um ponto ou regiões no espaço onde o potencial é igual a zero. Sim, posso. Tá? E a gente ainda vai entender qual que é a interpretação física, né, para uma região, um ponto onde o potencial ele é nulo. Em geral, o potencial é nulo, não tem nada de muito especial. Superfícies equipotenciais são interessantes, mas potencial nulo não é tão interessante assim. Tá? Bom, se em vez de ser uma distribuição discreta for uma distribuição contínua, ou seja, em vez de ter 4, 5, 7, 10 cargas, eu tenho 10 a 23 cargas dispostas, né, em um material. Então, vamos supor, eu tenho uma esfera carregada com uma carga aqui e eu quero calcular o potencial a uma distância R aqui do centro da esfera. Como que eu faço isso? É simples. Essa somatória vai virar o quê? Integral. Vocês já sabem disso aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre R. Ah, Marcos, mas o que é esse dq? Cara, a mesma coisa do campo elétrico, tá? Você vai quebrar esses caras aqui. Se isso aqui for uma distribuição contínua mesmo, né, com uma densidade uniforme, eu vou ter isso daqui é Q sobre V, que é dq sobre dv. Então, o meu dq vai virar ρ dv. Uma outra maneira de representar o potencial, então, é ρ sobre 4π ε0 vezes dv sobre R. Isso aqui é no caso de uma densidade uniforme. Tá? Agora, a gente vai fazer alguns exercícios aí para treinar essas coisas. Tá? Podem ficar tranquilos. No próximo vídeo, então, eu vou começar com
este exercício aqui. Ó. Então, a gente vai calcular os potenciais nos pontos A, B e C. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo.